Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Habitat. Mais um mês, né? Acompanhando esse fundo, as atualizações dele. É, Vamos ver como é que ele tá. Esse fundo que eu já comentei com vocês nos últimos meses, né? Vinha comentando a respeito da taxa média da carteira dele que vinha caindo. E no último mês e nesse de agora, a taxa deu um salto, né? Tava algo menos de 10%, acho que vocês se recordam. E agora foi em 10,60. Então, pelo que é, pode ser algum erro do estagiário, alguma coisa, porque de fato vinha caindo, e aí agora ela subiu. Pode ser alguma coisa de metodologia e tal, mas de toda forma, tá ali em 10,6, que tá bem próximo da média de outros fundos high yield da mesma época, né, digamos assim, né? A gente tem tipo Deva, Tord, HCTR, etc., que são todos mais ou menos junto com o Habitat, as operações nasceram mais ou menos na mesma época, então a taxa tá mais ou menos essa. Desses fundos é tipo 10,4 alguma coisa, esse aqui 10,6 pelo que nesse relatório, então tá tudo em linha aí com o que tá. Interessante, né? Vamos acompanhar os próximos meses, vamos ver se esse fenômeno se repete ou não, né? Porque tava nos últimos meses acompanhando, caindo, aí de um mês, 2 meses pra cá, ela deu um salto assim, bem forte, e ao olhar as movimentações do fundo, você não vê nada que justifique esse salto. Enfim, eu acredito que seja algum erro de metodologia lá e corrigiram. Patrimônio líquido do fundo 800 milhões de reais, patrimonial 99,66, o código aí HABIT11, fundo tem uma taxa de 1,26%, uma taxinha carinha, né? Se a gente pegar, bem carinha. E a taxa de performance também puxadinha, né? 20% que excedeu o CDI. Hoje eu tô até pegando a cotação aqui, ó, no ato, esse fundo está sendo negociado no momento do vídeo a R$ 89, então R$ 10 abaixo aí do VP. E é um ponto interessante, né? Para quem gosta do fundo, eu gosto e tal, eu gosto da gestora, não tem hora melhor para comprar, né, do que não agora, né, que tá bem abaixo do VP e tal. E aí essa questão toda da taxa que eu comentei, eles estão tão abaixo do VP assim, corrige totalmente o retorno esperado. As operações em si não vão mexer, mas o retorno esperado para o investidor sim. Seria até legal se eles colocassem esse cálculo pra gente, né? Tipo, o fundo sendo negociado a R$ 90 dá IPCA mais, sei lá, deve estar dando mais de IPCA mais 12 aí, tranquilamente, com esse nível de desconto, né? Enfim, ele teve um dividendo aí, pagou no mês 90 centavinhos, caindo, né? Deflação, galera. Deflação pegando. Nos últimos 12 meses entregou R$ 13,18, dando aí 13%. Contando que os últimos 3 foram deflação, então não tem jeito, né? Vai atrapalhar um pouquinho o retorno dos fundos. Aqui, como o fundo está alocado no final de outubro, né? Vamos pegar já o final de novembro, que ele fez algumas alocações em novembro. 92% do PL em CRIs, 4,9% em FIIs e 2,5% em caixa. E ele fez várias alocações no mês. E todas elas a gente consegue ver a característica do tranche adicional. Tá vendo aqui, ó, tranche adicional? Eu já comentei, né, que isso aqui acaba sendo uma pedra no sapato do fundo, porque como ele tem um monte de coisa para honrar do passado, que, né, são parcelas adicionais de CRIs que ele já tem, acaba que ele fica preso nessas operações e não consegue operações melhores, mais novas. A gente vê aí que hoje vários fundos high yield estão pegando operação a IPCA para lá de IPCA mais 12. Claro, aqui nesse pipeline aqui que a gente vê, tem algumas operações com taxas interessantes. Por exemplo, essa última aqui, que é uma subordinada, então se você olhar não é tão boa assim, mas enfim, tá acima do IPCA mais 12. CDI mais 5, legal. GPM mais 11,50, IPCA mais 12, enfim. Ele está acabando com essas tranches adicionais. Isso é um ponto bem legal de comentar. O fundo hoje tem um pipeline de 23 milhões para uma nova operação e tem ainda mais 200 milhões de tranches adicionais que vão ser liquidadas aí ao longo dos próximos 2 anos, sendo que desse pipeline 23 milhões tem liquidação prevista até 45 dias. Então, galera, aquela coisa, enquanto esse fundo ficar nessa, ele vai ficar sofrendo disso. Pode ser que ele faça uma emissão, se ele agora, ainda mais agora que a XP comprou a gestora, né? Pode ser que eles consigam fazer uma emissão, captar aí 300 milhões de reais, 200 milhões de reais e conseguir liquidar esse negócio, né? Claro, as tranches não vêm no momento, pegou o dinheiro, toma. Não, ela vem conforme obras vão avançando e tal. Enfim. Mas é uma maneira do fundo conseguir
bancar isso aqui. Galera, tá preso, né? Infelizmente, no momento de juros atual, o cenário atual, é muito difícil por esse fundo, e não só ele, né? Para os fundos high yield, reciclarem a carteira. É muito difícil por conta do risco do país, da taxa de juros tá mais alta. Então, imagina, você vai comprar no secundário uma operação que você vê que é high yield de um fundo. E aí o retorno esperado, né, tipo, tá lá para IPCA mais 12. Por que você vai comprar uma operação IPCA mais 10, né, para correr sendo que você pode correr um risco parecido, similar no mercado, comprando uma operação com IPCA mais 12 e tal. Enfim, é um problema que os fundos muito high yield acabam sofrendo, né? Se a gestão não ficar muito ligada em reciclar a carteira, acaba sofrendo. Mas na minha visão eu vejo isso acontecendo. Por exemplo, a gente vê o Urca, que só crescia, e aí agora não consegue captar. Então a gestão lá está sendo forçada a reciclar a carteira, né? Eles vão ser praticamente obrigados. Isso é bom. Acabou que a gente vê vários fundos que não fizeram isso e que estão aí, que deixou o bonde passar. E aí fica nessa situação meio complicada. Não complicada, mas enfim, um retorno que poderia ser melhor não está sendo. E aí acaba que o fundo fica para trás frente aos concorrentes que tem aí, né? Enfim, o fundo pagou 90 centavinhos, até que ele conseguiu se segurar bem na deflação, né? Ele passou de forma ok, né? E não teve uma queda tão brusca. Ele comenta que com a volta da inflação, a gestão acredita aí que o fundo deverá distribuir rendimentos dentro do seu patamar histórico. Então vai voltar, né? Falando em patamar histórico, a média no último ano é de 1,22. Então eu imagino que possa voltar aí para esse patamar de 1,22, quando muito 1,30, enfim, vamos ver como é que vai ser a inflação. Mas de toda forma, vamos pegar a média histórica aqui, ó, 1,22. Ele sendo negociado em 89, dá um retorno de 1,37% no mês, que dá 16,5% no ano. Então, tipo assim, não é ruim, né? Aquela coisa, sempre pense em comprar fundo de papel abaixo do VP. É uma mágica, galera, que assim, potencializa os resultados de forma absurda. Quando você compra um fundo de papel extremamente barato, cara, seu retorno é violento. E a porta tá se fechando, porque os fundos de papel estão todos abaixo do VP hoje e tal, tem um pouco de ruído político que está ajudando a derrubar um pouco a bolsa. Porém, a hora que a inflação começar a voltar nos rendimentos, esses fundos todos eles vão começar a acordar, né? E aí, bem provável que eles não vão se manter nesse preço. Acho muito difícil se manter nesse preço. A não ser que a situação país esteja mais complicada do que está, né? Enfim, vamos acompanhar. O ponto veio deflação, a correção monetária, né, foi lá para baixo. Olha só, 300 mil, sendo que em alguns meses no passado já foi 6,7 milhões. Então caiu mais de 20 vezes. E o fundo também utilizou um pouquinho de reservas, né? Ele gerou 81 centavos nesse mês e pagou 90, a gente consegue ver aqui. Nos últimos meses, né, a gente consegue ver, ó, vermelhinho é o distribuído e cinza é o resultado. Em agosto ele distribuiu um pouquinho mais, em setembro ele conseguiu manter um patamar legal, em outubro ele também distribuiu um pouquinho mais. É normal, a gente vai acompanhando. Aqui um pouco do ativo, a gente consegue ver CRIs, FIIs, liquidez. Hoje ele tem aí, se a gente somar o que tem em liquidez, dá praticamente 10%. Então é um dinheirinho aí, algo próximo de 80, 90 milhões de reais, que aí ele pode utilizar também para ir bancando esse pipeline dele, né? Vai usando aí esse dinheiro até ele conseguir pagar essas operações, ou então ele vende as operações, enfim. Se ele conseguir vender, é uma coisa boa, que ele se livra desse pipeline. Enfim, vamos acompanhar aí. Vamos ver o que o Habitat vai aprontar nos próximos meses. Aqui eu comentei da taxa média da carteira, que está lá em PCA mais 10,6. Peguem os últimos relatórios e dêem uma olhada como ela veio caindo. Caiu aí até menos de 10 e agora voltou. Então, interessante. E aqui a gente consegue ver, ó, que da carteira dele, um terço tem... um terço não tem proteção contra a deflação e os outros 50% tem proteção contra a deflação e os outros são o que sobrou da carteira, outros indexadores e tal, enfim. Aqui as três estratégias, né? Core é o que ele vai carregar, tático é o que ele faz de giro, liquidez, né? A caixa, como ele está posicionado hoje, a gente consegue ver aí 14% da estratégia tática, então
tem aí um potencial de giro interessante. Se a gente comentou que o fundo tinha lá entre liquidez e fundos imobiliários algo próximo de 10%, se a gente pegar o que tem de tático e de liquidez, dá 20%, então dá 160 milhões, mais ou menos 180 e tal. Enfim, tem aí um valor vultoso para conseguir manter o pipeline. E por que que dá essa diferença? Até legal de comentar, porque dentro da estratégia tática que tem CRI no meio. Então, enfim, acontece isso. Aqui a carteira dele, a gente consegue ver, diversificada, né? Tem pouquíssimas operações, 3 operações acima de 5%, o restante tudo bem pulverizado. E né, o grande amigo do fundo high yield é isso aqui, é o nível de pulverização, porque problemas inevitavelmente vão acontecer e tal. E aí se o fundo tem uma operação com menos de 1% dando problema, usando essa aqui de exemplo, não acaba, não vem no rendimento, não é algo que incomoda. Agora, da mesma forma que se essa aqui, por exemplo, essa primeira der algum problema, a gente já vai ser um pouquinho incomodado, né? Aqui um pouco dessa estratégia tática, então a gente tem os fundos imobiliários e os CRIs, né? Como eu comentei, dentro dessa estratégia tática tem fundo imobiliário e tem CRI. Na estratégia de liquidez temos FIIs também. E aqui as operações, cada uma delas, loteamentos, enfim, é bem variada, a gente já conhece a carteira dele de outros vídeos. Então, galera, é isso. Já comentei tudo, acho que praticamente tudo que tem para falar sobre o Habitat, não tem muito mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Fui! Não deixe de se inscrever no canal, hein? Valeu!